Boa noite, pessoal. No vídeo mandei um recadinho especial para alguns líderes, mas hoje eu vim aqui especialmente para a gente fazer um momento de oração, um momento de reflexão, para que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Porque o poder e a graça e a misericórdia de Deus, ela está aqui, na minha, na tua vida. Ela não está em quatro paredes, como muitos acham, porque a Bíblia diz que eu não habito em templo feito por mão de homem. Entendeu? Mas se a gente for pegar e entrar dentro desse contexto, meu irmão, ó, os líderes que não quer trabalhar, quer viver à custa de ovelha, vai dar nisso. A gente sabe que tem pastores que trabalham, pessoas que, homens íntegros, porque ainda a Bíblia ainda fala que ainda tem 7 mil que ainda não se dobraram, que faz as coisas certinhas, né? Mas tá raro de encontrar, mas não é impossível e aí tá espalhado por aí. Mas a questão toda aqui é a gente agradecer a Deus pelo pão de cada dia, né? O pão de cada dia que tem colocado a sua mesa, a minha mesa, e não tem deixado faltar, entendeu? A proteção de Deus, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então isso é isso que é importante, que a presença de Deus esteja dentro da tua casa. Tribulação, dificuldade, problema, todos nós teremos. Seja ela o sol, a Bíblia diz que o sol brilha para o justo e para o justo. A Bíblia brilha para o ímpio, né? E para os santos. Então, a gente tem que entender que existe um tempo para todas as coisas. Então, quando nós começamos a entender que é o propósito de Deus, sobretudo para a tua vida, irmão, você vai começar a entender, você vai começar a viver o novo de Deus para a sua vida. Entendeu? Hoje eu falo para você, hoje eu vivo o novo de Deus para minha vida. Entendeu? Eu vivo uma vida, eu vou te falar, uma vida totalmente diferente. Entendeu? Muitos podem até achar que eu sou o mesmo Paulo, vou dizer, o mesmo Paulinho de antes, meu irmão, mas eu tenho uma postura muito diferente do que era antes. Só falo para você, se eu tiver que falar, falo. Entendeu? Não falo pelas costas de ninguém, porque a maioria das pessoas hoje não gosta muito do que fala, porque se eu tiver que falar, eu vou falar na tua cara, eu não vou falar por trás. Entendeu? Ah, mas é muito, não é questão de ser verdadeiro não, meu irmão, tem que ser como João Batista, como eu falei hoje cedo aqui. Até hoje a gente estava conversando sobre isso. Meu irmão, tá tendo muito lightzinho aí, entendeu? E o que acontece? João Batista, meu irmão, ele tinha trava na língua não. E ele falava, ó, tá pegando a mulher do seu irmão, meu irmão. E ele falava mesmo, tá nem aí. Ó, se você gostou, se você não gostou, meu irmão, você tá pegando a mulher. Mas para esse tipo de pessoa que fala a verdade, entendeu? Que não aceita botar. O que acontece hoje em dia é que quando você se posiciona, quando você tenta se posicionar, você cria problema. Dentro da igreja, dentro onde você convive, eu digo para você, dentro do seu trabalho, aonde você for, se você for uma pessoa que tem sua opinião formada, entendeu? Se você é uma pessoa, porque eu falo para os irmãos, irmão, eu falo assim, muitos não conhecem a minha história, mas eu tenho uma história. Todos nós temos uma história. Só que, o que acontece? Eu já vivi uma história de derrota, de fracasso, de mentira, de engano, entendeu? Eu já vivi mesmo, entendeu? Isso não é novidade, na verdade, se eu falar, não é novidade para ninguém, entendeu? Quem conheceu o Paulinho lá no passado, pelo amor de Deus, só Jesus Cristo. Há um tempo atrás, no ano de 2020, eu tava pintando caneco. Entendeu? E hoje, quem conhece a minha história, mas meu irmão, eu não vivo na casa de ninguém, eu não vou na casa de ninguém, eu não vivo pedindo nada para ninguém. Então hoje, para honra e glória do Senhor, eu aprendi a confiar em Deus. Se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Se Deus quiser abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele quiser enviar, Ele envia. Entendeu? Aí só que tem processo na nossa vida que a gente fica igual aquele homem que ficava na Porta Formosa pedindo esmola. Eu tava assim. Eu vivi isso. Eu falo pra você. Teve um momento da minha vida aqui que, meu irmão, eu não podia ver os outros, que eu tava igual o pedinte. Mas quando a gente aprende, né? Quando a gente aprende a confiar em Deus, as coisas acontecem de uma forma totalmente
diferente. Hoje eu me posiciono. Hoje eu falo para você, diante de Deus, eu escolho o que eu quero fazer. Tenho a opção, por quê? Porque Deus me deu essa opção de escolher aquilo que eu quero fazer. Tenho minha opinião formada, tanto no ministério, tanto na minha vida profissional, tanto na minha vida sentimental. Eu tomo as decisões, mas baseada e sempre, sabe o quê? Em oração. Muitos, vou falar, bota até umas carinhas no meu Facebook, bota a carinha de riso, fica rindo, debochando, mas eu tenho orado até pela tua vida que fica rindo da minha cara. Eu tenho orado até pela tua vida, meu irmão. Independente do que você faz, do que você deixa de fazer, se você vive uma vida bendita dentro do teu lar, se você vive uma vida conjugal bacana com a sua esposa, entendeu? E eu sei que a sua vida não é tão bacana como parece, mas fica rindo da cara dos outros. Mas eu tô nem aí. Eu oro a Deus para que Deus venha te libertar também, para que Deus venha te abençoar também, entendeu? Fica rindo da minha cara, mas a sua história tá pior do que a minha. Porque eu falo, eu tenho motivo hoje para sorrir. Olha o estado que eu me encontro. Olha a maneira, diante de Deus. Olha a maneira, olha o que Deus fez. Vou botar até uma música do Thales. Olha o que Ele fez comigo. Entendeu? Não me falta nada. Fiz um videozinho esses dias, tomando um cafezinho da manhã junto com a minha casa, com a minha família. Botar almoçozinho de família reunido, com a família, todo mundo reunido. Entendeu? E isso, infelizmente, tem faltado em muitos lares. Reunir a família para poder jantar, reunir a família para poder almoçar, reunir a família para tomar um café da manhã, reunir a família para poder fazer uma oração, reunir a família e poder dizer assim, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Aí eu pergunto, você pode dizer, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor? Entendeu? Então quando você vê que quando a obra de Deus ela é completa, Deus faz algo maravilhoso. Deus é tremendo. E você não precisa fazer esforço nenhum. Não precisa fazer sacrifício algum sequer. Basta você simplesmente entregar sua vida na mão dele e entregar. Mas é entregar, sabe? Não é querer dar jeitinho, é fazer isso, é fazer aquilo. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, meu irmão. Enquanto uns estão batendo cabeça, entendeu? Deus está abençoando. Deus está transformando. Deus está batizando. Deus está libertando. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Ele vai continuar sempre. E eu fico lisonjeado com o poder e a graça de Deus, porque Ele tem respondido às nossas orações. Sabe, irmão, não estou aqui diante do Senhor. Eu não estou aqui soberbo. Não. De maneira alguma, em nome de Jesus. Se foi isso que eu quis transparecer, não é. Mas a transparência que eu quero dizer para você é confiar em Deus. Hoje, se eu estou altivo, porque eu acredito, eu poderia estar depressivo, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus, meu irmão, Deus está trabalhando maravilhosamente na minha vida. Eu não posso nem pedir mais, entendeu? Nem posso pedir mais. Tenho atuado na vida da minha filha, tenho atuado na vida das minhas filhas, tenho atuado na vida dos meus filhos, tenho atuado na vida da minha esposa, tenho atuado dentro da minha casa. A minha casa tem se rodeado por pessoas, entendeu? Porque Deus faz isso nas nossas vidas. Então, quando a gente tem a graça e o poder, a gente fica rodeado, não por pessoas interesseiras, é diferente. As pessoas vão na tua casa porque sabem que você tem algo. Irmão, eu não tenho nada para oferecer de dinheiro, não tenho. Então não adianta vir na minha casa porque querem dinheiro, não tenho. Então, as pessoas vêm porque acham graça, entendeu? As pessoas vêm porque encontram a presença de Deus, aqui tem poder, aqui tem palavra, entendeu? Aqui tem pessoas que oram, tem eu, tem minha esposa, tem minha filha, entendeu? Elas ficam diante, eu falo para vocês, irmão, elas ficam diante de Deus. Elas ficam constantemente ali dentro, eu tenho um quartinho de oração, que elas têm um quartinho de oração, e esse quartinho de oração fica em constante oração. Toda vez que eu chego ali para passar para lá na cozinha para tomar uma água, tá lá palavra, tá lá oração, tá lá falando com Deus. Aí, meu irmão, não tem como Deus não operar. Tá entendendo? Não tem como Deus me dar saúde, não tem como Deus não trabalhar na minha vida, não porque eu sou merecedor, mas porque tem pessoas que em nome de Jesus têm orado. Entendeu? Uma casa, um lar que não tem pessoas que oram, meu irmão, é a casa em ruínas.
A casa problemática, a casa de briga, bebida, confusão, dissensões. Não é um lar abençoado. Pode ter até um momentozinho de paz, mas a briga, a discussão, a diversão, briga por causa de dia é constante. É constante e abundante, é toda hora. Mas um lar que tem a presença, o poder, a graça de Deus, é um lar que você... Todo lar, vou te falar, tem dificuldade. Mas a diferença é que tem Deus e não ter Deus. Quando você tem Deus para resolver, te ajudar a resolver os problemas, e quando você não tem Deus. Quando você recorre à prostituição, quando você se recorre à bebida, quando você se recorre às drogas, quando você se recorre a algo que não seja o poder e a graça de Deus na sua vida. Quando a gente começa a entregar o propósito de Deus para nossas vidas, nós começamos a entender que Deus acima de tudo, acima de todos. Entendeu? Então é Deus na sua vida. Quando você começa a entender isso, o poder, a graça, a unção, ela vem, ó, sobre sua cabeça, sobre sua família. Precisa somente uma pessoa para poder estar fazendo isso. Basta uma pessoa estar invocando o nome do Senhor. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele diz, eu se faço presente. Então, se tiver mais pessoas reunidas, falando do amor de Deus, falando da graça, a presença de Deus vai entrar na tua casa. Vai entrar na tua vida. Sei que o inimigo ele vai ficar furioso, ele vai fazer de tudo. Discórdia para vocês não orar, vai fazer de tudo para vocês desistir. Ah, é só eu comecei a orar e eu comecei a orar agora e a minha vida virou de cabeça para baixo. Claro! Um lá que era um manto de perdição, aí você começa a orar, você quer que fique como? Os demônios vão ficar tudo louco. Vai ficar tudo doido? Então você precisa o quê? Manter a oração. Igual meu irmão, nós passamos um processo aqui na minha casa, entendeu? Hoje eu estou sentado aqui, estou falando maravilha, falando o amor de Deus para vocês, pensam que foi fácil, mas lá atrás teve problema, teve quase desistência, quase que desistimos, quase que perdemos a nossa filha, entendeu? Então, quase que eu morri, entendeu? Então, meu irmão, não foi tão simples como tu parece. Então, a nossa persistência manteve ao poder e a graça de Deus na nossa vida. A permanência da oração fez que a gente hoje pudesse estar abençoado. Mas, no início, briga, confusão, prostituição, meu irmão, estava tomado aqui em casa. Pensa não, aqui em casa estava tomado. Aqui em casa, meu irmão, eu tava na rua, bebendo, fumando, cheirando, eu tava me prostituindo, eu tava me drogando. Meu irmão, o negócio tava feio, entendeu? E alguém se levantou e começou a orar. Alguém começou a buscar. E esse alguém foi minha filha Milena. E através de Milena veio Camila, depois de Camila veio Simone, e aí começou a juntar. E ali você vê que através de um, outros começaram a vir também. Só que aí, o que acontece? Devido a tudo que eu passei, a situação que eu tava, comecei a ficar doente, começou as doenças a aparecer. A minha filha Camila entra em depressão. A Camilinha teve depressão, meu irmão ficou com uma caveira, ficou uma esquelética. A minha filha ficou uma coisa horrível. E a gente não sabia o que fazer, a gente achou que ia perder ela também. Assim como eu achei que eu ia morrer, achei que a gente ia perder ela também. Então foi uma tomada na nossa casa aqui, radical. Entendeu? Os problemas vieram. Por quê? Porque Satanás estava reinando. Satanás estava fazendo as coisas aqui dentro, uma bagunça danada, briga, confusão, dissensão, entendeu? Discussão por tudo, briga de quintal, briga com cunhado, briga com concunhado. Então o negócio estava estranho. Mas quando a gente começou a entregar, quando elas começaram a se manifestar o poder e a graça de Deus para poder entrar dentro da nossa casa, houve uma briga, houve uma confusão. E essa confusão, ela gerou hoje essa situação. Hoje está todo mundo na igreja para a honra e glória do Senhor. Entendeu? Está todo mundo na presença do Senhor. Aqui não tem ninguém, todo mundo ora, todo mundo busca, cada um tem o seu momento de oração. Eu tenho meu propósito. Deus me deu uma rádio, eu tenho a minha rádio web Conexão Gonçalo. Muitos têm visto aí a logomarca da rádio aí, e a gente tem feito os programas de oração. E hoje eu tô vindo aqui para falar para vocês, não é para ficar falando mal dos outros, não. A gente está aqui hoje para trazer um testemunho vivo e verídico para a sua vida, que a sua história pode mudar.
Entendeu? É isso que não adianta você ficar querendo ficar dentro de 4 paredes se você não for na casa das pessoas e começar a falar o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida. Olha, o que Deus fez na minha vida foi muito forte e muito grande. Assim como Deus fez na minha casa, fez na vida da minha filha Camila, né? Tirou minha filha lá daquela situação, né? A situação de morte que ela estava, aquele estado de depressão, de calamidade que ela estava. Então, se isso foi possível na vida dela, é possível também na tua vida. É possível também na minha vida. Eu estava enfermo, doente, a gente estava numa situação muito difícil. Foi difícil? Foi, mas não tão impossível que Deus não pode fazer o milagre. E fez o milagre e hoje eu estou aqui. E como é que é pago isso? Com gratidão. Não gratidão aos homens, gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus. Botar então nada neste mundo me separa desse amor, o amor de Deus. Entendeu? Então, esse amor que Deus fez na minha vida, eu quero que também entre na tua casa. Estou falando de líder, estou falando de pastor, estou falando do amor de Deus na tua casa. Faça o bem, entendeu? Faz o bem sem olhar a quem, entendeu? Entra realmente, coloca, ora pela essa casa, ora por essa família, estenda a mão, segura a mão, meu irmão, porque hoje é difícil. E eu vou falar, sabe? No momento que eu pertenci a um ministério aqui perto da minha casa, entendeu? E quando, eu vou falar para vocês, quando eu pertenci a esse ministério, quando alguém saía, eu ia atrás. O pastor não ia não, mas eu ia. Eu falo para você, diante de Deus, eu ia. Eu pegava, como eu dava aula, eu tinha estudo, eu pegava um estudo que eu havia comprado, uma apostila com 15 esboços de pregações, e eu enviei para cada um dos obreiros. Sabe? Eu peguei lá para a igreja, lá, eu enviei para cada um dos obreiros. E quando eu pertencia à igreja, os obreiros no início estavam meio fraquinhos. Na época tinha saído até um rapaz, e eu chamei o rapaz para vir na minha casa, e nós conversamos, ele voltou para o ministério, e eu, na verdade, eu fui praticamente na casa mandando mensagem para todos. Aí, só acontece, quando eu saí, ninguém mandou nem um abraço para mim. Mas você acha que eu estou preocupado? Porque, meu irmão, eu, graças a Deus, eu sei quem tenho crido. Mas se eu fosse me basear nisso, entendeu? Se eu fosse pensar nisso, porque quando eu fazia parte do ministério, eu mandei para cada obreiro que estava na igreja lá um linkzinho com várias expostilas para poder fazer os caras crescer. Aí quando eu saí, porque eu saí devido a algumas complicações ministerial, eu não quis ficar. Entendeu? Para não bater de frente com o líder, com o pastor, eu preferi sair. Então, para resumir, os obreiros passam da porta da minha casa e nem falam comigo, irmão. Mas eu louvo a Deus, que Deus abençoe a cada dia a vida de cada um. E eu ouço, sabe? Eu não vou, sabe? Eu não faço fofoca não, querido. Eu não saio da minha casa para ir na casa de ninguém. Mas outra coisa... O pior de tudo é que as fofocas vêm na porta da minha casa. Isso que é o pior de tudo. Eu não saio para ir na porta de ninguém para ouvir fofoca de ninguém. Problema, as fofocas vêm na porta da minha casa e eu tenho que ficar ouvindo. Eu ainda tenho que ouvir calar. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. A gente tenta se afirmar. Aí quanto mais a gente tenta se afirmar, aí vem as fofocaiadas. Isso que é pior. Entendeu? E fofoca de líder, sabe? De pessoas que estão na direção, pessoas sem juízo, sem responsabilidade com as almas. Porque isso eu falo para vocês, querido, isso é falta de responsabilidade com as almas. Não tá preocupado da alma sair. Se sair porque a ovelha é rebelde, se saiu porque não sei o que lá. Meu irmão, para com essa hipocrisia, em nome de Jesus. Vai atrás, procura saber o que está acontecendo. Meu irmão, não deixa ficar saindo. Tá tão difícil botar para dentro, para sair é tão fácil. Então, em nome de Jesus, eu creio que há poder no nome de Jesus, querido. Então, meus amados, agradeço demais aqui a minha rádio web Conexão Gonçalo, que me dá o privilégio, né? As minhas páginas da rádio, a página da Conexão, a página do Paulo Freitas, né? E todas as outras que ajudam a divulgar a minha história e meu trabalho. Graça e paz. Deus abençoe.